Olá, meus amigos e amigas. Para quem está chegando aqui a primeira vez neste meu canal, Astrologia Levada a Sério, eu sou Marlene Deon, astróloga, também jornalista, esotérica. Estou sempre aqui falando de algumas questões interessantes dentro do mundo da astrologia e das suas conexões. Se você ainda não se inscreveu e gosta destas questões, destes assuntos, quer saber de tudo, então toque o sininho, se inscreva, curta e compartilhe também com seus amigos e suas amigas. Você é sempre bem-vindo, sempre, sempre, sempre. Obrigada a todos pelos comentários e por você estar sempre aqui comigo. E assim a gente vai, né, aumentando aquela nossa corrente de vibrações positivas, sempre mais positivas do que negativas, porque assim a gente só vai atraindo para o nosso dia a dia as coisas boas, tá certo? Sei que é difícil às vezes esquecer aquilo que foi ruim, aquilo que aconteceu, mas o esforço vale a pena porque aí a vida melhora a cada dia. O nosso pensamento, a nossa mente, a nossa vontade tem força. E muito mais agora sobre esta influência tão poderosa que eu vim aqui para falar hoje, neste dia, sobre Júpiter, né? Nós estamos aqui numa sexta-feira, não é? E ainda em abril, e desde o dia 11 que esta influência começou e vai até o dia 25 de abril. Então, nós estamos em dias muito importantes. Do que eu estou falando para você? Trata-se de Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar. Ele desaparece do céu noturno, não é visto. Você não encontra Júpiter no céu noturno. Mas por que isso acontece? Porque de tempos em tempos, de um ano, praticamente 3 meses, ou melhor, a cada 399 dias dos nossos, ele entra num ciclo diferente, que ele se encontra com o Sol, e num ciclo que nós chamamos de sinodal, na astrologia, especialmente pela astronomia, porque ele repete, dentro deste tempo, a mesma posição, com outros aspectos, mas trazendo um novo ciclo, um novo tempo, anunciando outros sinais e uma nova temporada para nós. E sinodal, que é uma palavra que envolve esse ciclo de planetas, que é quando ele retorna ao mesmo ponto de tempos em tempos, ou ele se esconde também por detrás de um planeta, na palavra, o significado é este: é o ato de refletir de maneira conjunta sobre temas relevantes para o bem da humanidade. Júpiter, então, está repetindo este ciclo agora com o Sol, e ele não é visto no céu, ele se esconde. Então, ele está atuando, como diria, por detrás, sobre o brilho deste Sol, que é a nossa estrela principal, né? Então, este ciclo, que chama-se sinodal, mais ou menos reflete isso. Chegou aquela hora, né, de nós tratarmos dos temas mais importantes, não só para a humanidade, mas também para a nossa vida. E são poucos dias, e dá para você aproveitar, sim. Então, vamos a este assunto. É extremamente importante e significativa. Muita gente tem falado de Júpiter, mas não sobre este aspecto, sobre esta ótica. É extremamente importante esta conjunção de Sol com Júpiter e num alinhamento que está perfeito, juntando energias explosivas de alta magnitude, né? Eu acompanhando aqui o texto que eu fiz, mas é mais ou menos isso: muita luz, muita vibração sobre e direcionados ao nosso planeta Terra. Eu diria muito contato, né, da Terra com o universo, né? Esses contatos, esses fachos de luz, coisas que nós vemos nas notícias que estão aparecendo, são efeitos desta grande luz, dessa junção de luz, Júpiter-Sol. Desde o começo de março, que o grande senhor monarca da justiça, Júpiter, ele vem se movimentando de uma maneira assim mais discreta, né? Mais apagada, somente visto por alguns minutos após o pôr do sol, e já bem pertinho do horizonte celeste, e agora então ele desapareceu totalmente e está ausente da paisagem celeste noturna. Conforme diz, não é, a astronomia e, claro, também a astrologia, Júpiter está no momento chamado de conjunção solar perfeita, a partir
da qual desaparece por completo, pois ele está mergulhando no brilho solar. Por isso não pode ser visto, e fica assim por mais ou menos 2 semanas. Júpiter entrou, né, nesta pegada já no dia 11 de abril, uma terça-feira, e sobre o signo de Áries, né, lá no finalzinho de Áries, a 29 graus. E só voltará a ser visto novamente após o dia 25 de abril, e quando o Sol, então, já estará no signo de Touro. Olha aí as mudanças significativas. E a partir daí, então, né, a cada noite ele vai estar mais alto no céu até a próxima máxima de oposição ao Sol, que só vai acontecer ou ocorrerá no início de novembro de 2023, ainda deste ano. Então, de acordo com as informações de sociedades de astronomia, através aí dos seus diretores e membros, este fenômeno, né, que é científico também, está conectado ao chamado ciclo que eu falei no começo, sinodal, né, que é o de se reunir, né, de discutir os temas mais importantes da nossa vida também, é o que reflete a vibração, a frequência cósmica desta junção e deste ciclo sinodal do planeta, que é o período para que um corpo planetário chegue à mesma posição relativa ao Sol, quando observado, claro, aqui, a partir da Terra, do nosso planeta. Que no caso de Júpiter, ele acontece e é de 399 dias. Então, para acontecer novamente, mas não com os mesmos aspectos de agora, portanto, na conta repetirá esta posição somente no decorrer do mês de maio de 2024. Tal a importância. Pois bem, nesta aproximação máxima do agora com o Sol, Júpiter está a pouco mais de 1 grau apenas de distância do astro, numa intensa fusão assim de luzes no universo, irradiando aqui para o nosso planeta Terra, né? Entra aí nessa pauta também a comunicação, o modo de se comunicar, né, através das energias, através de satélites. Pode haver alguns problemas até nesse sentido, e pode haver soluções também de contatos, do online, satélites, né, da informática, tudo isso que a gente se contata à distância por um tempo que reflete a luz, reflete pela energia, né? O contato pela energia. O fenômeno trata-se, no que se refere à matemática da astronomia, até de uma movimentação natural, no qual todos os planetas passam, conforme o chamado ciclo aí sinodal de cada um. Para quem não sabe, como eu disse, né, sinodal na linguagem religiosa ou na espiritualidade, né, significa hora de se recolher para buscar um novo caminho. E é assim que o planeta faz. Ele se esconde, ele se recolhe. Olha só esta conexão que tem astrológica, astronômica com nós, com o nosso agir, com o nosso dia a dia. Pois existe também em nós aqueles momentos que a gente tem vontade de sumir, né? De se esconder, de não ver ninguém, essas coisas assim, né? Então eu diria, a fase que se escondem e por um determinado período, seja por trás, né, de um dos planetas, ou que saem de cena aí do céu noturno, etc., que também se repete em nosso dia a dia. Ou você se esconde dentro da sua casa, não vai para lugar nenhum, enfim, você foge e tenta não se encontrar com pessoas. Existem também essas fases que influenciam e que dá esse sentido, que dá esse impulso da gente não ter vontade também de não se expor, né? De ficar mais escondidinho. Então é assim que o planeta está, e ele não aparece no céu noturno. Então, no caso específico deste planeta Júpiter, trata-se de um momento de forças e energias diferentes pelo que nós estamos vivendo agora, neste tempo. Temos que observar. Além disso, aponta para acontecimentos de ampla envergadura mundial, global e coletiva. Por alguns aspectos visíveis de análise aí, de interpretação astrológica do momento, desse momento de Júpiter com o Sol, expõe e nos remete, sobretudo, a cada signo também a expansão de vida, a competência, da vontade, talento, né? De repente está todo mundo aí,
né, se movimentando. Ainda não sabe, às vezes, muito certo por quê, mas está se movimentando. Ações, iniciativas que se desenvolvem para um vasto raio, né, um campo, um leque muito grande de ações e por manobras inteligentes, sobre tudo o que for de importância, de relevância e de magnitude. Então, é aquele momento que assuntos periféricos, diria assim, ficam de lado, né? Coisinhas que não são as mais relevantes, mais importantes, vão ficando de lado. Como dizer, chegou a hora de pensar grande e de crescer. E é aí, então, que eu fiquei também pensando sobre o que escuto até de algumas pessoas que encontro aí casualmente, né? E converso, e até pelas informações da própria mídia, das notícias diárias, vídeos também sobre previsões de todos os tipos, né? Desde o mundo da economia, do mundo político, até das fofocas e visões que me parecem sempre muito assustadoras ultimamente, falando-se muito só da violência, dos conflitos, e muito, mas muito mesmo na pauta, nesse instante, nos momentos, a propagação do medo nas escolas, e por conta das conspirações e de ataques. Se fala muito, ainda hoje, antes de gravar este vídeo, também já visualizei no meu celular 2 ou 3 notícias de alguma tentativa de ataques em escolas, Rio de Janeiro, Goiás, enfim, todos os dias está acontecendo um perrengue, um entrevero nesse sentido dentro de alguma escola, né? E como sou do tipo também, né, que eu busco sempre a causa, é importante a gente buscar a causa, é como um médico, né? Você vai fazer os exames, mostra para ele quer ver o que você tem, o que você está sentindo, ele vai tentar buscar a causa para tratar esta doença, curar este mal. Então, assim também é neste aspecto. Então, eu busco a causa sempre na astrologia, ou de onde está aquele ponto mais positivo, porque não é 100% tudo negativo, gente. Então, vamos parar com essa coisa de propagar tanto, ai, não sei o que, o planeta está vai mais violência, mais morte, vai não sei quem vai estar a óbito, estou vendo incêndio, estou vendo desgraça. O mundo todo sempre vai ter alguma coisa nesse sentido, num momento ou outro, porque é muito imenso o nosso planeta. Não é o nosso mundinho só aqui, aonde eu estou fazendo uma previsão, onde eu estou gravando, fazendo este vídeo para você. Então temos que analisar em amplitude, e é isso que o Júpiter faz. Ele leva com o Sol as coisas para numa amplitude, mas é negativo, é positivo? Então fui buscar essas informações, porque eu ouço muito isso, está muito na pauta, né? Esse medo, essas conspirações por conta de ataques. Enquanto não aconteceu, ninguém falou muito. Aconteceu um, agora todos os aspectos estão levando a isso. Não vai ter correção? Vai ter correção. Então é aí que eu fui buscar a diferença para trazer para você. E como eu busco sempre a causa, é isso. Este ponto positivo de algo ou uma melhor saída. Tem que haver uma saída, mesmo diante de uma crise, diante do medo que ora vem se espalhando. Eu decidi por mostrar então este novo caminho de ciclo sinodal, que representa isso, um novo caminho. Vamos discutir os temas relevantes do nosso dia a dia e num todo. Está expansiva, indicação e muito rara, muito menos comentada de Sol e Júpiter, a não ser uma simples conjunção, não é simples nesse aspecto, né? Ela é única, que une as forças do poder e da justiça e da investigação, numa só pontuação no zodíaco, tudo junto. Então, e sobre o que pode mudar? E aí? Você também se pergunta. Está gostando deste assunto? Não esqueça. Não se inscreveu ainda? É rapidinho. Toca o sininho, se inscreva aí no meu canal para você sempre saber quando eu trago novidades aqui. Dê o seu like, compartilha, se inscreva, tá bom? Vamos sempre estar juntos e seja bem-vindo. Então, quem me acompanha já sabe o que eu sempre digo. A gente faz planos, sempre falo isso. Todos os meios fazem planos, né? Empresas, governos, empresários, pessoas, todos, nós, cada um de nós,
mais agendas, né? Mas o universo ele pode de repente mudar tudo e nem sempre é para pior. Vamos pensar dessa forma. Nem sempre o que muda é para pior. Nem sempre o que não dá certo foi para pior. Então pense nisso aí. Passando aqui até como um exemplo. É apenas aqui eu vou passar para você um exemplo mais recente em observar essa questão que foi publicada e todo mundo sabe que ela aconteceu. Então, só para te dar um exemplo. Tudo planejado, tudo agendado, bonitinho, comitiva, pessoas, tudo certinho para o presidente Lula ir à China com uma comitiva lá no início de abril. E aí, problemas de saúde impediram em cima da hora que realizasse esta viagem. Na boa, né, gente? Na boa, eu gostei que isso que aconteceu, porque naqueles dias as influências estariam das mais tensas, com todos aqueles aspectos complicados de grande risco da lua cheia, daquele período que eu comentei aqui num dos meus vídeos, que eu falo aí da lua cheia rosa e dos perigos que ela trazia e do momento difícil que teríamos e iria acontecer justamente naquela viagem. Então isso o universo mudou. É uma proteção, é aquela barreira que o Júpiter tem, que ele dá proteção para os seus filhos zodiacais. Poderia ser um tiro no pé, se fosse antes. Então, enquanto isso, foram as coisas de urgência que estavam aqui pegando fogo, estava tudo quente aí, né? O tererê por aqui, né? Em Brasília, se resolvendo por aqui, com a equipe toda do governo e o próprio presidente presente para poder ajudar. E agora sim, então, remarcando o feito. Lula chega, já chegou, nessas alturas, para o encontro com Xi Jinping. Lá, praticamente, gente, do outro lado do planeta, em relação ao Brasil. Num momento excepcional, maravilhoso, e como este de Sol-Júpiter. Muito bom. Com ampliação, trabalha para isso, com ampliação das relações e sinalizando a expansão comercial e econômica e os empregos, o que nós tanto precisamos aqui. E aí, então, momento este que faz valer o quê? A agenda do universo e não a dos homens. É aí que eu me baseio e falo sempre. Você faz planos? Beleza, podemos fazer. Mas o universo pode mudar tudo. Porque às vezes não convém que aquele plano aconteça dentro da sua agenda. Tem que mudar a data, mudar o período, mudar a fase. Lembrando que tudo que se inicia num momento apropriado, por isso é importante a gente saber quando nós estamos iniciando algo para a nossa vida, para o nosso dia, tomando uma iniciativa, se aquele momento está a favor ou está muito negativo, dá uma segurada, espera o momento certo, é assim que a gente orienta, né? Porque a astrologia ela não impõe, ela predispõe e te dá aí uma autoajuda nesse sentido. Então, de fazer aquele momento em que você inicia uma coisa que daí vai ser apropriado. O resultado na hora de levar à prática vai ser sempre dos melhores. Aquilo que você iniciou, fez uma compra, comprou um carro, comprou uma casa, que momento era esse? A sua lua estava fora de curso naquele momento, planeta na casa 12, uma quadratura com seu ascendente, um aspecto muito negativo, você vai ficar enrolado, vai ter um problema com aquela casa, com aquele imóvel, com aquele carro, enfim, estou te dando só um exemplo aqui, com aquela sua atitude. Então, é importante, é para isso que serve. Né? Tudo tem data, tudo regem os dias, aniversários, não dá para fugir disso. Com certeza, aí fica bom para todos isso que aconteceu agora, né? Que mudou essa agenda. E ainda com a chance de ser selada uma certa paz, o fim praticamente do conflito, dessa coisa forte, tão triste da Rússia e Ucrânia. E ainda nós tivemos lá, né, a Dilma Rousseff como presidente, já estava lá para assumir no Banco BRICS, né, essas coisas todas que é mundial, envolve a economia mundial, a união de muitas nações, adiada também a solenidade da posse dela. Aconteceu também isso, que aconteceu justamente sobre esta amplitude global agora, recebendo todas as benesses
de Sol e Júpiter. Eu estou aqui, né, te dando um exemplo. É uma excelente fase para oficializar a posse de um cargo, momento bom, ou para tomar posse, né, um presidente, um dia, né, tem diferença. Um pode assumir num dia muito negro, escuro, assim, nas suas influências, muitas sombras, muitas trevas, e vai ser difícil aquele mandato, ele continuar e ele cumprir tudo, né? Fazer acordos em geral, um momento ótimo. Uma coisa também eu quero deixar bem claro aqui, que eu estou falando, não estou falando de política, estou falando de astrologia. Aqui trata-se de indicações astrais ou astrológicas. Eu tenho que citar o nome, porque nós temos um presidente, temos as pessoas, os ministros, e a gente tem que citar o nome dos que estão atualizados ali, no momento, agindo em favor do nosso país. Do que eu falo, então, sempre que há males que vêm para o bem. Esta é a função desse grande aspecto. Então, eu não estou tratando aqui de qualquer preferência política, mas do movimento e de como as situações caminham e se encaminham no sentido de uma ação iniciativa, do fracassar ou sair vitoriosa, vitorioso, de acordo com a cartilha do universo, o grande arquiteto que está lá, comandando. Nós não comandamos nada. A gente pensa que comanda, mas não comanda nada. Tudo tem aí um propósito do universo e o tempo certo. Então a gente sente que essa conjunção, esses aspectos, apesar de alguns tão negativos, eles estão, alguns tendo um cuidado para dar a proteção e fazer o que precisa ser feito. Então, com certeza, também isso tem acontecido aí com você em algum momento, que você teve que mudar os planos e na última hora, e aí ficou muito injuriado, lamentando. Então, não se lamente, não se lamente, né? Não dá para você jogar fora ou tirar do sistema solar e do zodíaco as influências astrais que nos cercam e que exercem sim algum comando sobre nós e tudo aqui na Terra. Outra questão que está associado à energia de Júpiter é a educação, todo o meio educacional e também a religião, o religioso. Ainda não teve os entreveros nesta questão, mas ainda poderão surgir. Enquanto que o Sol envolve, o Sol, no caso, já envolve os mais jovens e as novas ideias, né? Os novos comandos, as novas coisas. E aí pense o que vem gerando entre famílias, pais, filhos, adolescentes um certo pânico, sim, uma insegurança instalada a cada dia neste período. São os ataques sobre as ameaças, por aí tendo como alvo as escolas, né, uma preocupação geral. Então, sobre os nichos, estou falando aqui aqueles nichos fechados de violência nas redes sociais, na contrapartida, vem o empenho, a luta de autoridades, líderes competentes para que as redes ou plataformas se comprometam no sentido de extinguir, monitorar e evitar a proliferação de tais mensagens ameaçadoras ou de conspirações que ainda andam por aí. Que arquem com as consequências, com a cota de suas responsabilidades. Isso serve para cada um de nós. Você escolhe, você decide, você vai ter que arcar com a cota das suas responsabilidades. Essa é a grande verdade dos aspectos. Ele sai do coletivo, do grandioso, e ele chega até você, porque você pertence a um signo, você está também sobre as influências do grande universo. E aí uma polêmica, sobretudo para que seja banido este perigo da sociedade e sobre nós todos, né? É aquela mão salvadora que surge para tentar resolver a questão. Usa as pessoas, claro, né? Eu diria assim. Aquilo que eu já citei em vídeos, por exemplo, anteriores, e que você pode conferir aí nos meus vídeos, o que você não assistiu ainda, ou se você chegou aqui agora, né? Se inscreva, participe, ouça momentos de confusões, de receios e de medo, sim, que eu já tenho falado muito. Inclusive, desde a entrada de Júpiter em Áries, eu tenho falado as coisas que iriam surgir. Está tudo lá nos meus vídeos. Se você procurar nos meus canais, você vai encontrar. Né? Mas, no caso, verificando nas influências planetárias que são relacionadas a este assunto, eu penso que se falar
de alguns aspectos como só violentos, bater nessa mesma tecla e em torno da astrologia e previsões todo momento, isso vai implicar em quê? Em mais temor ainda. O risco e a mente, ela já está cheia de temores, gente. Desde os tempos da pandemia, lembram? Em que vimos a morte passar por perto diariamente, todos os dias. Infelizmente, infelizmente, não estou aqui acusando ninguém, nem falando de todos, mas infelizmente, tem muita gente que ganha plantando medo por aí. Então, não existe nada que se faça ou que se encontre para pelo menos atingir um equilíbrio e ter esperança? Será que não existe nada? É fundamental a consciência de que o empenho e o trabalho para anular as negatividades, encontrar o veio do mal e expurgar este mal é necessário. O quê? Unificar as mentes, os pensamentos e as ações para o acreditar e ter fé. É muito importante. Quantas vezes precisamos de provas de que no final o bem sempre vence o mal? Quantas vezes? Você já não viu isso acontecer na sua vida, em torno de você, em torno das pessoas, das suas relações? O mal, ele existe, mas o bem sempre vence. Claro, eu digo que não é fácil, né, tirar ervas daninhas do meio de uma plantação, porque elas se misturam com as boas, elas se camuflam para poder enganar e convencer de que servem para alguma coisa. É isso. Aí você reflita, pense sobre essas coisas, né? Não é só ouvir, ela disse isso. Reflita, pense. É interessante, é fundamental, é importante quando está todo mundo envolvido aí por comportamentos estranhos. Mas voltando ao aspecto astrológico, e é fundamental observar de que esta ação conjunta de Sol mais Júpiter está ali nos últimos graus de Áries, né? Não podemos esquecer. E nós temos eventos muito importantes até o dia 25 de abril, com a entrada do Sol em Touro e ainda por um eclipse raro, híbrico, também no dia 20, agora de abril, né? Tudo ali. Eu já digo, eu já chamo aqui, né? Já vou modernizar. Eu já digo, é tudo ali num combo, né? Num combo, que envolve um ponto do zodíaco. Áries Touro, essa é a verdade. Engana imaginar que só está no foco a energia ariana, a ação de Áries. A taurina, o touro, está muito ativado também, junto. Áries dá o impulso, sim, à iniciativa, ele mostra a direção, é a missão, é o caminho, o planeta ativa isso no signo. E Touro complementa, realiza, faz acontecer e com intensa força, viu? E sem volta, não tem volta. Touro é assim, mostrando que não vai deixar barato o que estiver atuando numa linha de violência para ninguém, nem para videntes aí que estão pregando a violência e matando todo mundo. Todo mundo está desencarnando. Vai sobrar alguém, será? Espero que eu sobre, né? Violência, criminalidade, de negatividades e de deslealdade. Então, eu aproveito até aqui esse papo, essa conversa que eu estou tendo com você, para te trazer a essa questão, e lembro de uma breve análise que fiz, só para incluir aqui na conversa, com você, amiga e amigo, que já me acompanha por aqui. Se não acompanha, aproveita agora rapidinho, já se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe depois, através deste canal. Então, sobre as ameaças de ataques nas escolas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, pertence ao signo de Touro. Já está saindo do inferno astral, né? É de natureza conservadora e de grande persistência, mas com doses altas de teimosia e de perseverança. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele não perde o foco. E se depender da frequência cósmica que está envolvida agora em tudo isso, a atenção é que todo este direcionamento, este combo de energias que envolve Sol, Júpiter, aí o eclipse da lua nova chamada híbrico e raro, em conexões aí a Mercúrio,
que logo no dia 22 também entra em retrocesso, veja, é antes de terminar esse período de Júpiter, fechados, não podemos esquecer em tudo isso, com Plutão em Aquário, que está lá, naquela ação que eu falei, inclusive está tudo lá explicado no meu vídeo, onde eu falo dos efeitos das influências de Plutão em Aquário, que você pode conferir. Muita coisa interessante ali para você saber do que esse Plutão está acionando. Ele tem a chave, vai comandando, e aí está com auxílio. Então não podemos esquecer desse Plutão em Aquário. Então, amigas e amigos, doa a quem doer. As coisas serão colocadas no lugar que devem ser colocadas, fazendo valer o quê? A justiça, mas também a divina, não é só dos humanos. O universo, ele dá oportunidade para que o mal se renda. Isso é ótimo. Ele trabalha com o tempo e ele vai registrando tudo. Também, lá em cima. Você está registrando aqui, ele está registrando lá em cima, inclusive os seus passos e as suas atitudes, o seu comportamento, atraindo as informações. Mas que chega então aquele momento, o agora do quê? De surpreender conspiradores e do que vem optando pela premeditação, por ações, atitudes e posturas negativas e desleais, desonestas, de desrespeito. Entre as conexões planetárias existem as que tendem a neutralizar uma das outras também. Isso que eu quero falar aqui que é importante, rapidinho. Às vezes elas podem combinar, e aí provocando mudanças drásticas e súbitas, né? Muda tudo, de repente, do dia para a noite, da água para o vinho. Por esta constatação entre planetas e diversos aspectos e ligações posicionadas no zodíaco e sobre os signos, aponto este momento em comum do alinhamento sobre a conjunção perfeita de Júpiter-Sol, com uma conexão extremamente forte, envolvendo um show de luz, que tem o potencial certeiro para implodir, explodir e anular ou tornar em tempo e sem efeito conspirações e as tais ameaças plantadas no que diz respeito aí às escolas, né? Então essa é a boa notícia, né? Não precisamos nos deixar tomar conta pelo medo. Claro, tá de olho, ter cuidados, cautela, mas gente, vai resolver. Especialmente por agora. E até o dia 25, muitas coisas vindo à tona, surpreendentes para o bem de todos. O bem de todos, entenderam? Não é o mal de todos, é o bem de todos. É, porque todo mundo fala só do lado negativo. Tem um lado positivo nisso tudo e tem um porquê para fazer essa limpeza, para separar esse joio do trigo. Tem tudo isso, está até na Bíblia essa história, né, do joio do trigo. Júpiter e Sol, nos graus do zodíaco, num ponto que, ao mesmo tempo que eles envolvem as energias dos signos Áries, Touro, não esqueça, não vamos focar só em Áries, Áries, Touro, que é tudo no fim, no começo, no fim de um, começo do outro, por esta fase, e concumbinados. Olha o que eu achei para falar para você, eles estão concumbinados, entende? Com Plutão em Aquário. E aí o que acontece? Dá uma puxadinha de freio, meio que gera aí uma paralisia aos demais planetas em movimento que estão torcendo por uma negatividade, né? Ou estão aí querendo implantar isso, tratando as demais conexões como questões periféricas e sem amplitude ao ponto de enfraquecer as funções perigosas. Pronto, é isso, acabou. Então, maravilha, né? Enfraquece. Diria, Júpiter e Sol unidos para valer. Não deixa, não permite mais confundir pessoas de bem com pessoas do mal. A luz acaba com as trevas. Ela é maior, ela é mais forte, ela está mais intensa, ela está em junção, ela está unida. Júpiter e Sol. Só para conhecimento e para que possam avaliar um pouco do potencial vibratório jupiteriano, presta atenção. Não esqueça de se inscrever rapidinho, viu? Um tempinho aí, ó, pão, já toca o sininho, se inscreva e curta. A atmosfera de Júpiter, ela não dorme. Parece um sagitariano que não consegue dormir, é cheio de insônia. Ela não dorme. Veja só,
as energias, né? Está em constante movimento, também não quer parar, não para. Ai, nossa, se parar, cai na depressão. Por redemoinhos que ele tem de gases, com duas nuvens multicoloridas que se dispõem na imagem, faixas e ondas de luz visíveis ao redor do planeta. Tudo isso é a energia característica dele. Furacões, tempestades violentas causadas pela sua rotação, pelo seu calor, que vem, né, do seu interior, e ele não deixa as coisas esfriarem. Essa é a verdade. Nada esfria. Não é muito parecido com o sagitariano? Ele rege sagitariano. Não esfria. Aí já viu, né? Deixa eu tirar aqui o cabelo aqui que está incomodando, né? Não deixa as coisas esfriarem. Alguns fenômenos também giram em torno de Júpiter, como por exemplo, em julho de 2010, quando uma das faixas da superfície desapareceu totalmente. Ninguém mais via essa faixa colorida de Júpiter. Depois ela voltou. Aí está um dos mistérios, como ocorrido algumas vezes também em épocas passadas. Então, entre seus mistérios e segredos, também tem a tal do sinal mais visível em Júpiter, da grande mancha vermelha, oval. É uma tempestade, com ventos em movimento anti-horário que muda sempre de tamanho, forma e cor, chegando a 3 vezes maior do que a Terra. É um anel formado por poeira também que existe, de pedregulhos arrancados das luas de Júpiter ao seu redor por colisões de meteoros. Simbolicamente, tudo isso que quer dizer, representa e serve como uma barreira que Júpiter possui para proteger de algum evento desagradável que possa se aproximar. Forma afinal um belo padrão de listas quando você olha para a imagem de Júpiter. Aos nossos olhos, aquilo que podemos enxergar, multicoloridas na sua imagem aparente. Atualizando, ou atualmente, Júpiter já conta com 92 luas e agora ele se tornou o planeta com maior quantidade delas em sua órbita no sistema solar. São 92 satélites e luas à sua volta, orbitando. O registro foi oficializado já na listagem de satélites naturais ou de luas em volta deste planeta pela organização que pertence à União Astronômica Internacional. Então não estou inventando nada, está lá. Tá? Todo este potencial e situações inexplicáveis têm a ver com o destino e temperamento do seu filho zodiacal Sagitário, signo regido por Júpiter e seu favorito também, que tem mudanças de temperaturas das mais estranhas em suas características de altos e baixos. Sagitário, como filho astral de Júpiter, gosta de surpreender, sofre de vibrações opostas no seu dia a dia. Sagitário reflete e espelha a natureza e características que vêm do gigante poderoso Júpiter, e quando ele está ativo, a mudança é significativa mais do que se pensava ser. Entre os deuses da mitologia romana grega, trata-se de Zeus, que é o grande monarca, o senhor da justiça, o filho de Cronos. Saturno, herdeiro também das riquezas do reino de Olimpo. As influências do agora Júpiter são colossais, e a sua energia em fusão com a do Sol encobrem a Terra toda. Os ventos das tempestades de Júpiter não marcam tempo de duração, mas nesta fase e enquanto conjunção ao Sol, são promissoras e se movimentam a favor, invertendo alguns fatos de modo súbito. O campo magnético está mais forte, pode ajudar a excelentes descobertas e a se obter resultados mais positivos naquilo que se deseja. A conjunção Júpiter-Sol é o manto do universo que nos cobre em proteção e faz nos acreditar no melhor. Então, se morássemos em Júpiter, faríamos aniversário aproximadamente a cada 12 anos. É o seu movimento de translação, refere-se ao ano do planeta, o tempo que leva para seu deslocamento em torno do Sol para dar uma volta em torno do zodíaco, isto é, sobre os 12 signos, ou precisamente apontado como 11 anos e 86 dias terrestres. O de rotação marca o dia de Júpiter, que tem 10 horas de duração. No dia 17 de maio, Júpiter encerra a sua passagem por Áries, portanto, ele faz agora um trabalho de finalização de todos os impulsos do que tem dado início
desde que ele se instalou em definitivo na morada do guerreiro celeste Marte, em Áries, no dia 21 de dezembro de 2022, que foi ano passado. O envolvimento desse planeta Júpiter ele tem sido a provocação, no bom sentido, para com as mudanças, mexendo o caldeirão das ideologias, das crenças, com doses mais fortes de justiça ou das obrigações e deveres conforme as leis. Júpiter, o planeta dos valores éticos, da fé e das leis, ganha um reforço intenso, coberto pela luz superior, a energia do Sol, o que impõe para ordenar e devolver o bom senso, a ordem e o progresso. Mas para isso é preciso não deixar de se estar atento, atenta, ou melhor, de olho sobre tudo o que vem aí e vai acontecendo. Júpiter, através desta incomum influência, especialmente até o dia 25 de abril, dias decisivos, anote aí, também parece estar com pressa de solucionar, resolver o que há de mais urgente pela energia da iniciativa, a fim de guiar para o melhor caminho. O universo está enviando através desta fusão de luzes, da conjunção Sol-Júpiter, energia extra para eliminar as confusões. Vamos conseguir, gente. Em Áries, ele faz o trabalho do despertar, do trazer à tona, do mostrar o que esteve tão oculto, secreto por algum tempo, mesmo que choque um pouco, mas é sempre muito revelador. É fundamental estarmos alertas e aos riscos ou perigos em relação às ideias, posicionamentos, né? Aquelas pessoas que dizem, tem uma ideia, aí você presta atenção, né? Quando alguém vem com uma ideia nova para você, se realmente ela é boa. Posicionamentos e aos envolvimentos. Então, faz surgir grande efeito e feitos positivos, num todo, levando a embarcação a uma só direção. Então, oferece a força, a coragem, a capacidade de decisão que faltava para acabar com as mais graves ou os mais graves problemas em torno de valores pessoais, dignidade humana e respeito ao outro. O que convence são as atitudes ou as ações, e ele vai mudando a forma e a maneira de ver as coisas também. O que está acontecendo nesta fase, que segue até o dia 25, não deixa de ser, por este posicionamento de Júpiter-Sol, faço questão de afirmar aqui, algo de estímulo, de renovação, das esperanças de que teremos a recuperação do que havíamos perdido até então. Contudo, é importante ter decisão e convicção do que de fato desejamos e queremos. Uma influência generalizada que ela se expande, né? Ela se expande, desculpe aí, gente. Ela se expande, já estou terminando, sobre todos os setores e vale a todos os signos do zodíaco, com algumas exceções, presta atenção, para aquelas pessoas que nasceram especialmente dos dias 11 a 25 de abril, que estão vivenciando este momento único de intenso brilho de suas estrelas guias. E para estes aniversariantes vem o surpreendente. Então, se esta energia toda for muito bem canalizada, é isso que eu quero dizer, os efeitos serão excelentes. Eu volto logo, né, com vocês aqui, com as indicações do primeiro eclipse deste ano, que acontece logo aí, deste ano de 2023, no dia 20 de abril. Vai chegando, já digo para vocês, com muita coisa diferente, novas, surpresas, é para arrepiar e junto do Sol, ingressando no signo de Touro. Então, não é pouca coisa, é aquele combo muito grande, muito unido de junções energéticas que nós vamos ter. Muita revelação, tá bom? Então, ainda dá tempo, se inscreva aí no meu canal, toque o sininho, compartilhe, né? Dê o seu like e até mais ver. Desejo a você uma boa sorte e sejam sempre bem-vindos aqui no meu canal.